Senhores, vamos para a nossa última aula sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos falar agora dos artigos 22 ao 30, ou seja, o finalzinho ali da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente vai falar efetivamente dos direitos sociais, que são o nosso último tema, o nosso último ponto aqui com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu só quero recapitular com vocês aqui o seguinte: nós falamos dos artigos 1 ao artigo 21, em que nós dizemos que aqui nós tratamos das liberdades. Lembra lá que nós falamos de um monte de liberdades na nossa primeira dimensão dos direitos humanos. E agora nós vamos falar da segunda dimensão dos direitos humanos, que são os direitos sociais, ok? Inclusive, como base para o nosso artigo 6º da Constituição Federal. Então, vamos ver o que tem aqui. Fala aqui dos princípios dos direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui, lembra, eu tenho um Estado, o quê? Negativo, sem a participação de interferência do Estado nas minhas liberdades. Já aqui, eu preciso que o Estado atue de maneira que efetiva, positiva, para quê? Porque é o Estado que vai garantir esses direitos sociais para o cidadão. Então, aqui eu tenho uma ação, uma intervenção positiva do Estado, eu tenho um Estado positivo. Tranquilo? Então, lembra bem essa diferença. Primeira dimensão, liberdades, Estado negativo, ou seja, são as minhas liberdades, menos Estado e mais meus direitos. Já na segunda dimensão, ao contrário, eu preciso do Estado para garantir esses direitos sociais, então eu entro com a figura do Estado positivo, beleza? Então, olha só, artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito aqui à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação de quê, meus amigos? Do direito econômico, social e cultural indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional da harmonia e organização e os recursos de cada país. Eu falo a introdução do artigo 6º da CF, embora não caia na sua prova de soldado, é importante você ter essa visão dos direitos sociais bem fixos aí na sua mente, bem tranquilo, para você enxergar aí a partir do artigo 22, que inclusive vai falar do acesso à educação, no artigo 26, aqui da LUT, que é muito caidor de prova, tudo isso abrangido, né, dentro, inserido do contexto dos direitos sociais, tranquilo? Artigo 23, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, à condição equitativa e satisfatória de trabalho e à proteção contra o desemprego, ou seja, eu tenho o direito de trabalhar para me sustentar, da livre escolha do meu trabalho, e caso eu fique desempregado, alguém já ficou no seguro-desemprego? Pois é a proteção que o Estado dá para a pessoa, caso ela fique desamparada em razão do desemprego, tranquilo? Então, é o contexto mesmo social, quando eu falo daquela proteção do trabalho, daquela condição de valorizar o trabalhador, a pessoa com o seu direito social de buscar o seu sustento, tranquilo? Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Ou seja, eu falo aqui de acabar com a diferença entre salários de homem e mulher. Olha só, se eu tenho um homem que é soldado da PM, a mulher soldado da PM, os dois vão perceber o mesmo valor financeiro. Não tem que haver distinção em razão de sexo, de gênero, de coito, enfim. Se eu tenho um trabalho igual, eu tenho um salário igual. Tranquilo? Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme o que? A dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Se o salário dessa pessoa não der para custear tudo, o Estado tem que entrar de maneira que Estado positivo, porque aqui são direitos sociais que o Estado intervém. Beleza? O Estado tem que entrar de maneira positiva para suprir e proteger algumas situações em que aquele salário recebido pela família não cubra todas as despesas mínimas necessárias para a dignidade humana. Qual que é o núcleo? Dignidade da pessoa humana. Tranquilo, meus amigos? Sigamos. Artigo 23, ainda, né? Toda pessoa tem o direito de fundar com outra pessoa sindicato
e de se filiarem em sindicatos para a defesa de seus interesses. Essa questão dos sindicatos a gente trata muito no artigo 8º da nossa Constituição, só que não é alvo da nossa prova, mas é só para, mais uma vez, exemplificar que a Constituição foi buscar na recomendação, lembra que a DUD não tem força legal porque ela não é lei, ela é recomendação, mas serve de fonte inspiradora. Então, ela foi buscar a nossa Constituição na recomendação da DUD, no artigo 23, inciso 4, falando sobre a questão do sindicato, legal? Só para que a gente enxergue de maneira clara. Artigo 24. Toda pessoa... nós fizemos uma questão na aula anterior. Se você não viu, volta lá que no final tem uma questão que eu explico, eu vou até explicar aqui de novo rapidamente. A questão da DUD ser macro e de não ser específica, de não ser genérica, de não ser, detalhada, ela é genérica, olha só. Toda pessoa tem direito a repouso, lazer, especialmente a limitação razoável de duração do trabalho e as férias periódicas e pagas ou remuneradas. Pronto, eu só falo isso. Aqui eu não falo quantas horas de trabalho semanal, qual é a porcentagem da percepção do valor das férias, eu não falo o tempo que a pessoa tem que ficar, eu não falo nada de detalhes, eu falo de maneira solta, genérica. Por quê? Lembra que eu falei no slide anterior? A DUD, ela só recomenda, então ela não tem como esmiuçar. E aí eu gosto de fazer esse desenho aqui para os alunos, para você enxergar o seguinte, ó, esse macro aqui, ó, bem genérico, bem, assim, generalista, é a DUDH, beleza? Ou seja, eu não especifico nada, ó, para você ver, eu trago um tema genérico aqui, falo que a pessoa tem direito a um repouso, a lazer, tá? A limitação razoável do trabalho, mas eu não trago com riquezas de detalhes. Se eu quero proteger ainda mais a dignidade da pessoa humana, que é o nosso núcleo, eu venho aqui dentro dessa ideia e aí eu já olho para a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, beleza? Sargento, mas eu quero falar da proteção da criança e do adolescente. Aqui fala de maneira genérica, macro. Tem alguma coisa que me especifica aqui? Com certeza. Nossa legislação tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Sargento, eu quero saber quais são os meus direitos e garantias fundamentais com mais riqueza de detalhes. Onde que eu vou olhar? Porque a DUD fala que eu tenho direitos, mas não fala com especificidade. Eu venho na minha Carta Magna, na Constituição Federal, e trato com mais riqueza de detalhes. Você entendeu? A DUD, meus amigos, para a questão de prova, ela é sempre generalista, ela é geral, ela não especifica. Se tiver o comando da questão pedindo de acordo com o texto da DUD expresso, que a nossa prova é lei seca, então tem que ser texto expresso, que está escrito no texto de lei. De acordo com o texto da DUD, assinale a alternativa correta. Se eu tiver uma alternativa, por mais que ela esteja certa, à luz de outra legislação, mas se eu estou pedindo a DUD e essa alternativa for muito rica em detalhes, você já pode pular fora, porque a DUD ela é mais geral, beleza? Então, não esqueçam esse bizu. Eu gosto desse artigo 24 da nossa declaração, porque ele consegue trazer para nós com muita clareza essa situação da DUD ser genérica, ser mais ampla e de não detalhar. Legal? Entenderam isso? Espero que sim. Sigamos. Se não entenderam, deixa nos comentários as dúvidas aqui, que depois eu vou respondendo para vocês aí, tranquilo? Bom, os artigos 25 e 26 da declaração, eles remetem diretamente à nossa Constituição, que traz esse princípio no artigo 6º, que é os direitos sociais, são os direitos sociais. Olha só, isso aqui, artigo 6º da Constituição Federal. Eu só trago esse compilado aqui para você enxergar que a nossa CF inspirou demais na DUD. Olha só, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Isso aqui é o resumo dos artigos 25 e 26 da declaração. Olha só, artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a sua família a saúde. Eu falo da saúde no slide anterior? Falo da saúde no slide anterior. Deixa eu só... Aqui, ó. Pronto. Falo da saúde no slide anterior. Deixa eu voltar aqui. Falo da saúde aqui, ó, no slide anterior. Saúde, olha só que legal. Toda pessoa tem direito à saúde e ao bem-estar, principalmente à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, ou seja, direito de casa, ou se estiver desabrigado em um albergue, alguma coisa assim, a assistência médica, ao SUS, entrando em ação aí, ó, e ainda quanto aos serviços sociais necessários.
e tem direito à segurança do desemprego, seguro-desemprego, ficou desempregado? Seguro-desemprego nele para que você consiga se sustentar, aviso prévio, enfim, até conseguir uma outra maneira de sustento. Na doença, na invalidez, aqui aos encostados do INSS, na viuvez, aposentadoria na velhice e em outros casos de perda de meio de subsistência por circunstâncias dependentes da sua vontade. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e assistência especiais. Eu tenho a licença maternidade de 120 dias no CLT, e para as senhoras que serão futuras policiais militares, são 6 meses de licença maternidade. Olha que legal. Remunerado, normalmente, conta para promoção normal. É o direito à assistência da maternidade que vocês fazem jus ao ingressarem na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, enfim, no serviço público, beleza? Então, temos sim essa assistência à maternidade. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, à época que em 1948, 1949, por aí, 48 ficou horrível, deixa eu apagar aqui, 1948, 1940, nessa década aqui de 40, nós ainda tínhamos muito daqueles resquícios da figura do bastardo, aquele filho fora do casamento, que não tem direito a nada, que não, enfim, é para isso que a ADUD traz justamente para o filho que é dentro do casamento, e o fora ele é filho também, então ele também tem direito, porque ele é criança, e toda criança ela tem direito à proteção. Tranquilo? Então, não se esqueçam disso aí. O que eu quero que vocês enxerguem de novo? Os artigos 25 e 26 são os claros do direito social. É exatamente o que o Estado, da maneira positiva, precisa fazer, agir para garantir essa segurança social para as pessoas. Beleza? O artigo 26 é cheio de marcação, porque ele tem muitos pontos importantes. Deixa eu voltar. Olha só. Eita, tá passando aqui. Eu quero a minha caneta. Cadê minha canetinha aqui? Aqui, ó. Aí, beleza. Toda pessoa tem direito à educação. A educação, ela deve ser... E esse, ó, atenção, tá? Atenção, porque... Vamos pôr a caveirinha. Uma vez eu aprendi com um professor que quando tem um negócio importante, a gente... Essa caveira está até feliz demais, né? A gente vai pôr um choque aqui, ó. A gente lança... Horrível, mas a gente lança a caveirinha porque você precisa prestar atenção nesse artigo 26. Ele é muito importante. É o artigo que trata da educação e tem muitas, mas são muitas questões em prova, principalmente as provas da PM, que falam do artigo 26, e alteram algumas das características originais desse artigo, de forma a confundir o aluno. O aluno ele fica, uai, será que era isso? Enfim, ele precisa ficar safo, vivão, para conseguir acertar essas questões que não são difíceis, mas exigem a sua atenção em alguns detalhes, beleza? Então, vamos lá, ó. Toda pessoa tem direito à educação, ok. A educação, ela deve ser o quê, meus amigos? Gratuita. Quando? Pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. Lembra lá da escola da primeira à quarta série? Lá no grupo primário? Antigamente era muito comum você perguntar aquelas coisas. Hoje, se você perguntar para o pessoal mais antigo, eles vão falar, isso eu tenho até a quarta série de grupo. Lembra dessa expressão? Por quê? Aqui ela era obrigatória e era gratuita, ou seja, essas crianças, elas eram obrigadas, ainda são, né, a frequentar a escola nesse período. Eu já fui em ocorrência policial, eu sou sargento da PM aqui em Minas, eu já fui em algumas ocorrências da tipificação do abandono intelectual, que são os pais que, por algum motivo, cerceiam o direito dos filhos de acessar a educação. Então, a gente tem que ir, juntamente com o Conselho Tutelar, buscar saber o que está acontecendo para sanar essa situação do abandono intelectual, inclusive incorrendo até em crime os pais ou responsáveis legais que impeçam essa criança de ter acesso à educação. Então, olha só, a educação ela deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar ou fundamental, ele é o quê, meus amigos? Obrigatório, beleza? Aqui, a antiga primeira, quarta série, a criança que não tem a autonomia, não fala nada, ela é obrigada a frequentar a escola. E aí, a gente até abrange da primeira, o elementar, né? Da primeira ao terceiro ano, onde aqui a criança ou adolescente ainda é menor, ainda está sob a sujeição, sob a responsabilidade de alguém. Então, a gente pode abranger esse leque de contexto elementar, não somente da primeira à quarta série, mas até o terceiro ano, enquanto a pessoa ela é menor. Então, o menor, a criança, ele tem que frequentar, a criança ou adolescente tem que frequentar a escola, beleza? O ensino técnico profissional, ele deve ser generalizado. Em outras traduções da ADUD, você pode achar o termo acessível. Por quê? Deixa eu até pensar aqui, ó, acessível. Por quê? Senai, Cefet, Coltec,
SESI, SEBRAE, SENAC, são todas escolas técnicas profissionalizantes, ou seja, são gerais, acessíveis, sejam elas gratuitas, no caso do Coltec e do Cefet, sejam elas pagas, no caso do Senai, do Senac, enfim, mas elas são acessíveis de alguma maneira, cumprindo o requisito do artigo 26. Então, vamos de novo. Ensino elementar obrigatório fundamental gratuito, o ensino técnico profissionalizante acessível ou generalizado e o acesso aos estudos de nível superior, esse deve estar aberto em plena igualdade e o acesso se dá através do mérito. Olha só, Enem, vestibular, tudo através do mérito, ou seja, eu vou lá, estudo, ganho minha nota, ganho minha bolsa e acesso à faculdade. Então, vamos recapitular aqui, ó. Elementar, deixa eu apagar tudo aqui, só um minutinho, meus amigos. Vou apagar tudo, que aí a gente consegue escrever aqui, ó. Aqui, beleza. Pô, aqui já dá para a gente escrever. Então, deixa eu voltar para o meu lapinho aqui. Cadê ele? Aqui. Vamos mudar de cor um pouquinho? Vamos pôr um azul cabuloso, cruzeirão cabuloso. Então, olha só. O elementar ou barra, né? Fundamental, ele é o que, meus nobres? Obrigatório. Beleza? O técnico, nossa, ficou ruim essa disposição. Vamos escrever de novo? Vamos escrever de novo para vocês conseguirem gravar isso aí. Vai estar aqui no slide também, vocês vão ter acesso ao slide aqui, mas é legal na aula a gente conseguir fazer um esqueminha, que aí você vai e enxerga de maneira tranquila. Então, vamos lá, ó. Elementar barra fundamental. Obrigatório e gratuito. Escola estadual, escola municipal. Beleza? O ensino técnico profissional acessível ou generalizado. E o ensino superior através do mérito. Tranquilo? Então, não esqueçam disso, beleza? Nós vamos ter, inclusive, uma questão aí falando sobre, e aí você fica esperto para preencher essas lacunas. Lembra desse quadrinho? Elementar, fundamental, obrigatório e gratuito. Ensino técnico profissional acessível ou generalizado, IOU, né? Aqui. E o ensino superior através do mérito, beleza? Agora, atenção, ó. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos, até isso aqui é importante, mas é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Aos pais pertence a prioridade. Meus nobres, prestem bastante atenção quando eu tiver uma palavra assim determinante no enunciado da sua questão. Exceto, entretanto, contudo, ao contrário, enfim. E nesse nosso caso, prioridade. É muito comum a banca trocar isso aqui por exclusividade, tranquilo? Não se esqueçam, prioridade. Por que é prioridade? Porque na ausência dos pais, alguém precisa definir qual é o modelo, o gênero de educação que essas crianças vão receber. E se eu tenho uma amarra que fala que é exclusivo dos pais, e se esses pais faltarem, a criança vai ficar sem estudo? Não vai, porque se ela, inclusive, estiver no ensino elementar fundamental, ela é obrigatoriamente, tem que estudar. Então, é prioridade dos pais. Caso esses pais falhem em algum momento, ou pela ausência, ou pela incapacidade dessas crianças estejam até num abrigo, um lar, alguma coisa, um orfanato, enfim, alguém tem que tomar essa decisão do tipo de gênero da educação dessas crianças. Então, não esqueçam disso. No artigo 26, inciso 3, os pais têm prioridade e não exclusividade na escolha do gênero educacional. Tranquilo? Gravem isso, porque isso é questão de prova. Então, vamos lá. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de usufruir das artes e participar do progresso científico e dos benefícios que resultam. Todos têm direito à proteção dos seus interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica. Aqui eu falo dos direitos autorais, tranquilo? A fraternidade aparecendo aqui de novo. Ela aparece para nós no artigo 19 e ela aparece aqui no artigo 27. Então, eu posso falar que eu tenho artigos que tratam sobre a fraternidade, sim.
no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha só que legal, ó. Literário artístico. Em toda a dúvida, esse é o artigo que mais se aproxima em falar expressamente sobre a terceira dimensão, que é a ideia na prática da fraternidade aplicada nesse contexto da produção intelectual. Porque se eu for pegar lá na Revolução Francesa, a ideia da fraternidade é aquele espírito de afago mesmo, fraterno, proteção, liberdades, direitos sociais, é algo bonito, poético, né? Assim, lindo. Então, essa é a ideia da fraternidade. Só que se eu for trazer na prática, e no Brasil isso fica muito claro a partir da década de 60, quando eu tenho o surgimento, inclusive, da Jovem Guarda, Tropicália, Bossa Nova, aquela turma ali de 60, 70, 80 no Brasil, aqui eu tenho essa proteção à produção e propriedade intelectual de maneira bem marcada, bem latente, e isso é uma coisa, é uma forma bem tácita, bem clara, de apresentar a fraternidade no contexto dessa proteção. Tranquilo? Beleza. 28. Toda pessoa tem o direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Então, é necessário que hajam documentos como a nossa Constituição, visando a garantia da proteção aos direitos humanos fundamentais, sempre protegendo o núcleo, que é a dignidade da pessoa humana. Isso aqui está falando que nós precisamos ter documentos que garantam essas proteções, ok? 29. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual, isso aqui eu já vi questão de prova desse artigo, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento na sua personalidade, ou seja, o cidadão precisa estar inserido numa sociedade para ele ser um cidadão completo. No exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vistas exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos de forma contrária aos fins e princípios das Nações Unidas. E, por último, o artigo 30, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Então, você deve interpretar os direitos elencados aqui de forma a potencializá-los e, se possível, surgir novos direitos. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula da Caixa de Coisa? É o artigo 30 falando para nós, ó, Caixa de Coisa, direitos humanos, sempre entra, nunca sai. Ela evolui e cresce sempre no caráter positivo. Se eu puder trazer novos direitos, ótimo. Se eu estiver com direitos aqui e aprimorá-los, ok. Retirar direito das pessoas, jamais. Beleza? Bom, essa é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os 30 artigos, nas aulas que nós falamos, em 4 aulas, bem objetivas, bem dinâmicas, para que você possa assistir mais de uma vez, tranquilo. Dá para você acelerar esse vídeo, se você quiser. Assista, faça questões, decora algumas coisas, porque essas questões são questões para fechar. Você tem outras questões mais difíceis na sua prova, literatura, inglês, o raciocínio lógico, talvez o português. Você tem alguns calcanhares de Aquiles aí nessa prova. Então, meus amigos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, LINDB, que nós falaremos aqui, Constituição Federal, são as 10 questões para você fechar nas noções de direito. Tranquilo? Então, bora fazer questão. Vamos lá. Tempinho aí, ó. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que comando da questão, de acordo com quem? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu tenho um comando, então presta atenção. A propriedade cumprirá sua função social, ficando autorizada a sua desapropriação em caso de descumprimento de uma missão coletivamente útil. Olha só. Salvo em caso de guerra declarada e para atender a necessidade de caráter humanitário, ninguém será mantido de servidão. Aqui, ó. Nossa, Deus. Artigo 4º da DUD, lembra que é um direito absoluto? Se é absoluto, eu não tenho que falar de salvo nada, beleza? Eu quero saber o que é correto. Vamos lá. Não será admitida a mudança da nacionalidade aos cidadãos nativos de cada país. Eu posso falar justamente o contrário, beleza? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, ok, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público. Será que essa é a nossa resposta?
E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Nossa resposta é a letra D de dedo. Por quê? Essa aqui toda errada. Se eu nunca falo de servidão com nenhuma ressalva, nada, não é impossível. Aqui não será admitida mudança, também é falso. E aqui, a propriedade, ela fala na Constituição Federal de 88. O texto está certo, só que ela está colocada no local errado. E o comando da questão quer saber de acordo com a DUD. E o que está mais próximo dentro da DUD é a letra D de dado. Vamos fazer mais uma? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais uma vez, meus amigos, o comando da questão quer saber o que de acordo com a DUD. Apenas as pessoas que nascem em países com regime democrático e presidencialista são considerados livres e iguais em dignidade e direito. Verdadeiro ou super errado? Super errado porque eu falo logo no início do texto, todos, independente do que for, nascem livres, tranquilo? Então, a nossa resposta aqui errada e dá tempo de fazer mais uma. À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é restrito aos maiores de 21 anos de idade o reconhecimento de sua personalidade jurídica. Verdadeiro ou falsérrimo? Lembra do macro e do geral e do detalhamento da DUD? Ó, a Declaração Universal ela é geral, ela não traz essas limitações, essas minúcias. Então, aqui, de acordo ou à luz da DUD, aqui está sem resposta. De acordo ou à luz da DUD, é uma questão errada. Meus amigos, tem mais questões para baixo, façam, baixem esse material, baixem os PDFs, aproveitem o que o DNA de concurseiro tem para te oferecer, porque o nosso objetivo é te ajudar a marcar o X no lugar certo e no concurso de soldado, garantir sua divisa e vir ombrear comigo nas fileiras da Gloriosa. Te aguardo na nossa próxima aula de Direito Constitucional, assistam às aulas de DUD quantas vezes forem necessárias, e bora para cima marcar o seu X no lugar certo. Está aqui a nossa hashtag. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!